Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso e eu agora estou muito na viagem do saxofone, né? Então, o saxofone é uma coisa supostamente low-tech, né? É século XIX. Eu pensei, que legal. Mas eu me dei conta do seguinte, saxofone depende daquelas palhetas feitas de cana, né, que são cortadas na França. Eu acho que eu vou ter que corner the market, entendeu? Comprar um estoque para depois do apocalipse, para poder tocar saxofone até o fim. Caramba, mas o que é? Mas o que é essa palheta? É uma... Cara, é um pedaço de cana, mas é uma cana especial que é cultivada no sul da França e cortada de um certo jeito. Que é a melhor palheta. Tem as sintéticas. Você põe na boca, aquele que você põe na boca. Que é aquilo que vibra, né? No saxofone você põe ali. Tem a boquilha e o que fica encostado aqui no teu lábio inferior é essa cana. E quando você sopra, é essa cana que vibra e faz o som. É como a clarineta e numa versão mais radical o oboé também funciona assim, o fagote. Não sabia disso. Então, e isso gasta. Você usa uma boa palheta assim por umas 2 semanas, depois... Caramba, não sabia. Assim, às vezes você acha uma palheta melhor que as outras e você fica pegado nela e você quer que ela morra bem devagar, aí você fica fazendo coisas para durar mais. Mas ela vai perdendo a tensão? Ela vai ficando... O que acontece? As fibras vão ficando velhas, assim, de tanto vibrar. Então elas não vibram mais do jeito certo. Então ela vai perdendo a ressonância e ela começa a guinchar. É como se fosse... Vai desafinando. Vai perdendo elasticidade. E não é nem que ela desafina, mas ela vai começar a... Entendi. Então ela vai perdendo... Mas uma palheta, e o mais maluco, isso é uma coisa incrível, né? Você tem um batch, assim, eu não tenho nível para dizer isso, mas os caras realmente bons, eles pegam num batch de 10 palhetas, tem normalmente 2 que são realmente boas, entendeu? Aí fica aquele negócio. Isso é um assunto interessante, né? Como tudo no mundo dá pra você ir double-clicking e ir em cima, e vai, e daí tem... É meio infinito isso, né? E é um pouco desesperador por um lado, não é? Cara, eu não acho que isso é desesperador. Eu acho que isso é parte da evolução possível, né? Um tema que a gente tem conversado bastante. Eu acho que essa história lembra do que você estava me contando ontem, da história dos sistemas ou métodos que a gente tem. Né? Né? Ele estava mencionando uma história para mim ontem, que era de como você basicamente nunca alcança o nível dos teus objetivos ou dos teus sonhos. Mas você sempre escorrega para o nível dos teus sistemas ou métodos. Né? E é muito genial esse negócio. É uma frase, era um quote. E é muito genial, porque eu acho que tem um caminho aí inacreditável. De fato, no nosso idealismo, a gente fica idealizando as coisas e a gente nunca chega lá. Mesmo quando a gente chega perto do sonho, não é igual ao que a gente sonhou. Mas, no fim do dia, todas as nossas oscilações para baixo, a rede que sustenta, quando a gente cai para baixo, é o tanto de método que a gente tem. Quando a gente tem um método bom, né, a gente cai muito menos, a rede está muito mais alta. A gente estava falando da vez passada, na história lá do cair no fundo do poço, e eu dizia que esses fundos de poço não têm a mesma altura. No fundo, é a qualidade do método que você tem que vai fazendo a diferença. Inclusive, todos esses processos para libertação de vícios, dizem que o sucesso justamente está no sistema que está por trás
do momento de recaída, quando há recaída, qual é o sistema que está dando suporte a isso? Que é o que faz você ir para um lugar de fundo do poço, ou você realmente, a partir dali, voltar rápido para continuar na sua meta de sair daquele vício, né? E aí, aproveitando, eu pergunto para vocês, que isso estava passando pela minha cabeça hoje cedo, eu falei, preciso perguntar para esses dois jovens. Se vocês dois fossem ter filhos hoje, me fala um sistema que você imagina que se adequaria, imagino diferente do sistema que a gente tem hoje, né? Mas um sistema de criação, né? Porque é um tema que eu estava discutindo hoje cedo com uma amiga que é ouvinte do Elefantes também, e ela estava me falando um pouco isso. Ela falou, puxa, eu ouço Elefantes e tal, eu saio com uma quantidade incrível de informações que eu gostaria de aplicar na minha vida. Na verdade, não é nem informações, assim, são temas que eu vejo que dá para aplicar, mas a sensação que eu tenho é que quando eu estou no dia a dia com os meus filhos, o padrão é tão violento do lugar onde eles estão inseridos, né, que a impressão que eu tenho é que eu estou tentando fazer uma reunião do AA dentro de um bar. Muito bom. Boa. O que você acha, então? Sabe que eu tava pensando isso esses dias? Sobre a paternidade, enfim, vocês já acompanharam muitas dessas conversas comigo. Eu realmente não sei se, deste lugar de quem não tem filho e tá olhando os entornos e conhece, já teve algum acesso à fábrica de salsicha da educação, eu fico pensando como a gente dividiria a educação dos filhos entre o que a gente chama de escola e o que a gente chama do entorno, que é a família e tudo mais. Eu não sei se eu gostaria de colocar os meus filhos no que eu vejo. Eu não estava nem pensando em escola, para te falar a verdade, porque eu acho que esse é um tema infindável. Exato. Sim. Eu penso mesmo qual o contexto que você gostaria, né, qual o entorno que essa criança ia ter, né? Então. Que tipo, porque, bom, enfim, eu penso muito nisso porque, de um jeito ou de outro, as crianças, eles aprendem por observação, né? Fundamentalmente. E a gente é uma geração muito perdida, talvez, perdida não sei se é a palavra, mas talvez mais questionadora, né? Então a gente, quem está observando o nosso comportamento, possivelmente fique mais confuso do que com mais certezas, né? Porque a gente vem de uma geração que passava para a gente as coisas com muita certeza, embora aquela certeza tenha se provado ser talvez um questionável, ela era uma certeza. A gente já vem de um lugar de questionamento grande, né? E acho que a gente discutiu isso num outro episódio, que hoje talvez o mundo se divida entre os que se questionam e os que não questionam. Exato. E é desse lugar que eu fico pensando, né? Você sabe que eu acho que tem uma parte do que você está apontando que é um dilema insolúvel. E quando a gente tem dilemas insolúveis, pelo menos na minha cabeça, o que precisa fazer é uma hora ceder para o Deus da esquerda, outra hora ceder para o Deus da direita. E ficar alternando. O que eu quero dizer com isso? É como se o mundo estivesse num lugar tão esquisito que, de certa maneira, estimular os filhos a se adaptarem a esse mundo é um desserviço. Por outro lado, se você cria os seus filhos de uma forma que eles ficam de saída inadaptados ao mundo, também é um desserviço. É o Capitão Fantástico, né? Então, esse paradoxo, eu não acho que ele tem saída. Até porque é aquele tema que é recorrente comigo. Para mim não adianta eu achar um caminho que seja completamente único e que me salve. Se as pessoas que eu amo estão num outro caminho, eles estão num outro bote, eu também quero estar com elas, né? Não interessa me salvar sozinho. É bem isso mesmo. Né? Então, eu acho que tem uma parte do nosso karma coletivo que a gente vai ter que viver mesmo. Na minha fantasia, é quase como se para mim o negócio fosse uma alternância. É como se a gente tivesse que botar alguns anos de puro contato com
com o clube, a Faria Lima e tudo mais, com alguns anos em que você está em algum lugar isolado, né? Fazendo um bootcamp completamente diferente. E nessa linha, eu não sei, mas eu gosto muito daquela lenda ou fábula ou realidade que é a educação do Gurdjieff. Vocês conhecem isso? Eu conheço alguma coisa. Tem o Gurdjieff, é aquele mestre espiritual lá da região da Rússia, Cazaquistão, sei lá o quê, na virada do século XIX. Ele é um cara bem interessante. Porque talvez ele tenha sido o primeiro que sacou, quando ele chegou em Paris, no Ocidente, que os ocidentais precisavam de um treinamento de desconstrução dos padrões egóicos. E ele, claro que ele usava isso na linguagem da época. Então, na linguagem da época, ele dizia que nós éramos robôs, que nós éramos mecânicos e nós precisávamos perder esse lado mecânico. Então, isso ali na época da Revolução Industrial. Isso daí no fim do século XIX, começo do século XX. E ele desenvolveu técnicas que envolviam, por exemplo, práticas de dança esquisitas, que não eram naturais e que faziam você sair da zona de conforto e ficar num lugar diferente, para desenvolver aquilo que hoje em dia a gente chama muito de mindfulness, né? Então, você saindo dos automatismos o tempo todo até você entender a intensidade da consciência e como é que a nossa função realmente é ir para um outro lugar, né? Muito bem. Mas eu queria contar mesmo da história da infância dele. Ele cresceu num lugar lá além da Geórgia, lá em 1870, com um pai analfabeto. A história que ele conta é que o pai fez o seguinte com ele. Ele dava uma tarefa para o pequeno Gurdjieff, que ele explicava como é que era que ele tinha que fazer. Sei lá, por exemplo, fazer cestos de palha. E aí o Gurdjieff começava a fazer cestos de palha, ia horas e horas fazendo isso, dias e dias, meses e meses, até que ele estava começando a ficar bom nisso. No momento que ele estava começando a ficar bom, o pai chegava e interrompia e dizia, não, agora você não vai mais fazer isso. E ele dava uma outra tarefa. E ele foi fazendo isso com o Gurdjieff até o Gurdjieff ter 18 anos. E a história que o Gurdjieff conta é que quando ele tinha 18 anos, ele não tinha aprendido nada, mas ele tinha aprendido a aprender. E aí ele conta, a lenda é boa, né? Uhum. Aí ele sai pelo mundo e ele chegava nas aldeias. Imagina, é um negócio num clima medieval, não tem nada de... Lá não tinha nem nada perto de uma revolução industrial. Ele chegava nas aldeias e ele descobria o que estava faltando na aldeia. Então, numa aldeia faltava um sapateiro. E ele rapidamente aprendia como é que ele reparava e fazia sapatos. E ele ganhava vida como sapateiro. Aí ele ia para a próxima aldeia e descobria que naquela aldeia precisava alguma coisa. E ele seria, nos dias de hoje, um generalista. Um generalista sistemático. Um generalista sistemático. Então, é como se ele tivesse um método de aprender. Então, claro que isso tem um lado de lendário aí, né? Quem quiser mergulhar nisso, o livro é aquele Encontros com Homens Notáveis, né? Tem um filme também. Tem um filme também. É meio difícil, não é nada muito palatável. Nunca chega à conclusão se eu gosto ou não, tá? Mas tá lá. Agora, eu gosto dessa ideia de que você tem esse meta-aprendizado. Essa história de que você aprende a aprender. Eu tenho a impressão que as pessoas realmente impressionantes e espertas, elas pegaram isso de algum jeito e levaram isso para um next level, sabe? Essa capacidade de aprender a aprender. Eu fico muito incomodado hoje em dia, como a gente tem essa montanha de informações, e dá um pouco a impressão de que o que a gente precisa fazer é só pentear e filtrar essas informações e consolidar elas. Para mim, isso não é aprender. Isso é entender aquilo que estão te jogando em cima. Então, e a gente volta para esse Fordismo educacional que a gente vive, né? Que eu fiquei pensando muito nisso, pensando nessa história dos filhos em si, do entorno, né? De qual é o entorno que você... Pensando, né? A gente estava falando de se salvar e o bot, né? Desse ter o bot com os seus filhos que estão com filhos de outras pessoas que talvez você não concorde muito com a perspectiva. Isso é algo que me aterroriza, devo dizer para vocês. Assim, o seu filho eventualmente compartilhe ideias e desejos e coisas com
com os filhos de outras pessoas que você absolutamente discorda de absolutamente tudo do que essas pessoas, da forma como essas pessoas veem o mundo. E eu fico pensando nesse universo que a gente vive hoje, ultra protetivo das crianças, né? Em que a gente também sabe demais sobre o outro, deve ser uma tarefa hercúlea, enfim. Como é que você deixa a criança se adaptar e viver a vida dela e viver as questões dela, ao mesmo tempo, qual o tanto que você limita para que ela não entre em histórias e narrativas de outras pessoas que pouco tem a ver com a vida delas, né? Acho isso um processo complexo. Meu Deus. Se você imaginar que você tem algum controle sobre esse ponto em especial, aí é uma utopia absoluta. Né? Porque é tão dinâmico, principalmente na adolescência, pelo menos o que eu verifico ali, em loco, é que se você realmente entrar em qualquer uma das brigas nesse lugar, em termos dos seus valores versus os valores do jovem, né, que 95% dos valores que ele cria no dia é para ser uma antítese do seu, senão não teria graça nenhuma ser adolescente, né? E muda muito, né? E migra, são tantas as variáveis que fazem isso mudar que, enfim, seria impossível. Acho que esse é o melhor exemplo do não controle e todas aquelas concepções que a gente tem de que você fez uma criação absolutamente impecável com os seus filhos e que provavelmente eles estão com, vamos dizer, uma base muito bem desenvolvida, preparados para todas as intempéries que vão vir e tal, enfim. Basta um cruzamento errado, enfim. Quer dizer, eu acho que isso é realmente hoje, talvez até a ideia de se criar, né, de se impactar tanto a vida de um jovem, a gente olhando agora em retrospecto, veja que é uma absoluta perda de tempo e que no final das contas o máximo que você pode fazer é o seu melhor naquele momento ali. Só que eu acho que a gente vive essa geração e a próxima que vem aí agora, esse lugar de confusão muito grande, né? Uma confusão em relação ao seu próprio destino. Então a tua capacidade realmente de aconselhar o outro, ela é falha. Claro, valores sempre você vai sempre poder compartilhar e criar dentro de um ambiente, enfim. Mas ele pode estar observando o seu comportamento, como pode estar observando o comportamento do vizinho e se sentir mais à vontade de seguir o outro, né? Mas estou te falando isso tudo porque eu achei muito interessante a posição dela hoje, quando a gente conversava sobre o tema, dessa sensação de que quase como que eu gostaria muito de ter alguém como eu para poder cuidar de mim como eu quero cuidar do meu filho. Espetacular. Mas é isso, no fundo, né? Eu acho que as pessoas acabam conseguindo ter a parentalidade que elas queriam para elas quando elas têm filhos, né? Então, aliás, é uma das principais razões psicológicas pelas quais as pessoas querem ter filhos, no fundo, né? Porque tem algumas coisas do romance familiar delas na infância que fica lá como um buraco e que elas precisam resolver. E aí isso é a coisa mais linda, eu acho. Você dando para o outro, sem maiores intenções ocultas, você acaba recebendo, né? Então, cada vez que você faz uma coisa para uma criança, que você é pai, mãe, 5% de comissão é teu. É real. Mas eu queria dar uma entrada nessa frase que você falou agora, porque acho que talvez tenha uma questão aí que a gente possa pensar assim, será que a gente entrou num momento em que o individualismo necessário para a gente tocar as nossas vidas seja tão grande que ninguém mais se sente cuidado e que a gente não consiga, através das nossas relações que a gente desenvolve, se sentir cuidado e cuidar do outro devidamente? Óbvio que a gente consegue encontrar relações que são especiais, mas de uma forma geral está difícil se sentir cuidado? Boa. Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que quanto mais consciência você tem, mais você se dá conta que ninguém pode cuidar de você tão bem quanto você mesmo. Tá? Para mim, a ideia é que
se o outro tem a intenção de poder contribuir, participar desse cuidado de você e tudo mais, com a melhor das intenções dele, isso para mim já é muito. Mas eu acho que chega a ser, é mais do que ingênuo, chega a ser perigoso você se entregar como se você fosse uma criança de novo, a essa experiência de estou no cuidado e à mercê dos cuidados do outro. Entende? Eu acho que esse é o grande problema da infância. Os nossos pais, por mais legais que eles sejam, por melhor que seja a intenção, por mais que eles nos amem, eles são outras pessoas. E eles vão fazer o melhor que eles podem. E o melhor que eles podem não é na mosca. Nunca. Eu acho que tem uma parte que, talvez porque essa semana eu tenha levado alguns tombos um pouco mais veementes do que de costume nessa parte, nesse front em especial, que me faz pensar que realmente vai muito em linha com isso que você falou. No final das contas, eu acho que é o único cuidado que você... Claro, além dos cuidados naturais de um pai e mãe, mas esse cuidado que você fala, Snow, eu acho que é uma função nossa mesmo. Trabalhar no nosso processo, porque quem está à volta, e a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, precisa que aquele caminho neural, ou aquele caminho em relação à relação entre as partes, seja confirmado, né? Porque, querendo ou não, seja aquele caminho bom ou ruim, é o caminho conhecido, né? É o caminho onde ali é enxergado algum tipo de amor, porque ele é o caminho conhecido. E na medida que você mude, né? E eu estou entrando em ressonância com essa moça que eu conversei hoje, e eu percebo uma mudança muito grande nela, talvez a expectativa de que essa mudança seja reconhecida no ambiente de casa seja a grande armadilha. Uhum. Porque você talvez desistir do seu processo, porque você não está vendo o seu entorno se modificar na velocidade que você está se modificando, talvez seja a grande armadilha. Então esse cuidado que você pode ter, que você não deve deixar de ter com você, e está realmente focado na tua jornada, talvez impacte no médio prazo, no longo prazo, no curto, enfim, as pessoas que estão em volta, mas fundamentalmente é um trabalho seu, né? Possivelmente, quem tiver inspirado pela sua mudança vai trabalhar do seu processo, no seu processo, e quem não se sentir inspirado naquele momento, talvez quando chegar o seu momento, como o seu chega talvez mais para frente, chegue mais para frente para eles também, né? Eu sinto um pouco isso. Mas claro que o eguinho está sempre ali, dizendo, não, olha, tudo tem que mudar. Então, tudo que está à sua volta precisa mudar, porque você mudou, né? E aí você vai para aquele famoso Dia de Ação de Graças e tem aquela lição de humildade que é reencontrar a família. Mas quando você realmente tem no dia a dia essa relação com filhos, principalmente com adolescentes, é um desafio interessante. Eu acho que pode ser leve, e se a gente consegue fazer com que seja leve ao mesmo tempo que mantenha a consciência de que é muito duro o tempo todo, eu acho que esse é o lugar mágico. Para mim, sabe, é mais ou menos um paradigma James Bond. É isso mesmo, porque assim, eu acho que você tem que ser alguém que consegue botar lá uma roupa bacana e andar em Londres com elegância, entrar nos grandes prédios e nas grandes reuniões, e de repente você também tem que ser capaz de sair pela janela. De sair pela janela porque o prédio está em chamas, ou se virar numa selva no meio da Jamaica, e tudo bem, com aquele clima de que é o que temos para hoje. Isso que eu acho que é o paradigma James Bond, e eu acho ele muito, muito necessário, porque para mim ele é um símbolo. O que o James Bond representa? Ele representa o cara que tenta ter uma atitude até construtiva, ainda que ele mate tanta gente, numa consciência de que as instituições e as estruturas não funcionam. Tá? E eu acho que tudo que a gente está falando aqui hoje tem a ver com esse tema, que é um pouco aquela conversa do Joe Rogan com o Russell Brand, que eu comecei a escutar depois que vocês comentaram, eu comecei a escutar hoje de manhã, e é como se fosse tomar cachaça às 10 da manhã, né, esse negócio, né? A gente vai ficando tonto, porque... essa conversa especialmente mas deixa você sabe, Snow,
ela, para mim, ela tem um clima de memória. Deixa eu só localizar um pouco as pessoas, porque... Contextualize. Contextualizando um pouquinho, né? Tá lá o Joe Rogan falando com o Russell Brand, e os dois estão falando muito rápido e de uma forma muito articulada de como todas as principais estruturas que nós temos, eles estão falando dos Estados Unidos, mas estão falando em última instância do mundo, são estruturas de controle e poder, etc., que não estão nem um pouco interessadas nas pessoas, muito pelo contrário. É um clima 1984 total. E que mais, quando você tenta mostrar ou viver alguma coisa fora desse discurso, você é punido como se você estivesse na China. Fosse um Satanás. E eles são muito articulados e convincentes mesmo ao apontar o quanto que aquele suposto sistema bonito que nós temos, na verdade, ele tem pés de barro. E eu, quando estava ouvindo eles, sabe o que me veio muito forte? A memória dos insights que eu tive quando eu fui morar na Suíça, mais de 30 anos atrás. Porque eu estava lá, eu estava vendo finalmente de perto o primeiro mundo total. E foi, para mim, um baque, porque deu para perceber, depois de um tempo que eu estava lá, o quanto aquele primeiro mundo dependia do caos, da sujeira ou do desequilíbrio do terceiro mundo para existir. Então era literalmente aquele negócio que você tem um país lindo porque você exporta a sombra. Né? Então aquele princípio junguiano de que não existe aqui nesse mundo nada que seja completamente bom e limpinho e que seja realmente ESG, né? As coisas boas e limpinhas, o que elas fazem? Elas trazem para si a ordem e exportam para o meio o caos. E eu vi com muita clareza a Suíça, no caso, onde eu estava, como um país assim, que na época a grande história era o dinheiro que eles recebiam justamente porque vinha do narcotráfico e não sei mais o que, etc. Mas não era só nisso, era em todas as coisas. Então, quando estava lá o Joe Rogan falando a respeito do nosso lindo reluzente celular, que tem uma bateria de lítio, e a bateria de lítio depende do cobalto, e o cobalto vem daquela mina no Congo, onde você tem aquelas pessoas já no inferno. E Mad Max total e totalmente intoxicadas. E como o sistema depende disso, só que é para a gente não olhar. Então é como se toda a sombra estivesse ali muito bem segregada. E de certo modo, o chamado primeiro mundo é isso. O primeiro mundo é a parte do mundo onde a segregação da sombra é mais eficaz. Mas a sombra continua existindo. Então, quando você vê tudo isso junto, fica muito claro esse componente James Bond que eu falo. Você esperar que alguma instituição cuide de você com uma boa intenção, como se fosse um pai ou uma mãe amorosa, não faz sentido. Provavelmente nunca fez, mas hoje em dia, definitivamente chega a ser uma crença perigosa. Então, você tem que conviver na sociedade, você tem que usar a sociedade e servir a sociedade o melhor possível, mas você tem que ser muito cético o quanto você pode confiar nas estruturas que elas vão te proteger, e isso indefinidamente, porque se eu aprendi alguma coisa como junguiano, toda sombra reprimida, um dia, ela vem à tona e reverte todo. E aí é aquela coisa. Eu não estou dizendo que um cidadão suíço de 50 anos, ele vai, de alguma forma, pagar o preço pela estrutura da sociedade suíça. Não sou ingênuo assim. Pode ser que ele viva uma vida excelente até os 100 anos, mas talvez o filho dele pague o preço. E se não for o filho dele, com certeza o neto. Porque as coisas não vão continuar assim indefinidamente, porque não podem continuar. Isso que você falou da exportação das sombras me remeteu à ideia de todo o colonialismo. Né? Eu acho que ele foi muito preciso nisso. Né? E não só em achar os receptáculos dessa sombra e tentar aumentar o tamanho do mapa onde essa sombra podia chegar. E aí, nós, como colônia, né? Eu acho que a gente tem um diferencial, talvez, querendo até um pouco ser otimista, que a gente, meio na pegada de Zé Carioca, a gente
saiu dançando com a sombra. Uhum. Cara, a gente nasceu da sombra. A gente nasceu na sombra. A Isso é gente fato. nasceu na da sombra. sombra. Eu fico Então, pensando, mas- a minha família vem... Gente, nosso herói nacional não é o Guilherme Tell, é o Saci Pererê. Mas que eu acho que é diferente, por exemplo, talvez dessa sombra americana Sim. e até um pouco dessa sombra pós-guerra que foi subliminarmente espalhada pela Europa, né? Sim. Que agora vem começando a aparecer. Acho que a gente aqui saiu meio de mãos dadas dançando, meio no sambódromo com a sombra. Eu acho. E isso tem a ver com o fato de que se você pega um cidadão desse terceiro mundo onde nós vivemos, ele está mais perto do James Bond, na verdade, do que um inglês ou um suíço, que Sim. eles estão ali esperando que as estruturas resolvam a vida deles, porque eles, desse ponto de vista, são crianças ingênuas, né? E até boa parte do que a gente tá vendo, inclusive, que a gente ouve nos podcasts e caras que a gente escuta aí, é isso, o choque deles com o sistema no Covid, né? O choque no Covid, que pra gente é assunto da semana no Brasil. Uhum. Eles ficaram muito chocados exatamente por isso, né? A gente tá tão acostumado aqui com esse nível de desfaçatez. Eles assim tão susto, né? Então você lê, e dá vontade de dizer assim, vocês tinham que ter experimentado o plano Collor, aquilo que foi susto. Mas Snow, você estava falando, eu te cortei, você falar um negócio da tua família que eu fiquei curioso. Não, porque eu fico pensando que a minha família, o meu avô fugiu do Franco na Espanha. O meu bisavô fugiu da Itália por uma questão ali que eu nem lembro qual que era, no começo do século passado. O meu avô, por parte de pai, nasceu em Constantinopla e fugiu do genocídio armênio. Uhum. E daí eu tenho uma outra avó que tem origens portuguesas e indígenas. Eu falo assim, só tem guerra e revolução e fuga nesse blend. Eu falo assim, é muito maluco você pensar a quantidade de... Que nós viemos dessas pessoas. Exato. Mesmo o meu pai, não foi isso, não foi tão nobre, mas ele fugiu do meu avô. Não era o Franco, mas era o meu avô, que para ele eu acho que era até pior. Mas você sabe que isso que você está falando me lembrou de um filme muito antigo, deve ter uns 30 anos, italiano. Não sei se vocês viram esse filme, lindo, 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 chamado Mediterrâneo. Ah, sim. Mediterrâneo, eu tô quase certo de que o Mediterrâneo chegou a concorrer ao Oscar de filme estrangeiro. Sim. Isso concorreu. Como é que é? Abantanto Bono. É assim. É o Abantanto Bono. Exatamente. Diego Abantanto Bono, alguma coisa isso assim. Exatamente. Tem a Mônica Bellucci também? Não sei, pode ser muito jovem, talvez. Talvez sim. Não, acho que não era ela. É aquela Mônica outra Bellucci que fez o Carteiro e outro, Poeta. Sim. É aquela que fez o Carteiro e Poeta. Diego Abantanto Bono. Mas enfim, é um filme que justamente passado na época da guerra, de uns carinhas que são do exército italiano e que recebem a missão de tomar guarda de uma ilha no Mediterrâneo, onde tem um vilarejo só. Na Grécia, não é? Na Grécia. Exato. E eles ficam ali no vilarejo, na Grécia, e na verdade eles estão lá brincando de guerra, porque primeiro são italianos e eles nunca viram a violência da guerra, mas eles vão para lá. E eles vão se misturando de uma maneira tão grande com aquela vida na ilha que eles saem do tempo e do espaço. Viram um negócio assim como a Ilha da Tempestade do Shakespeare, nada menos do que isso. Tem umas cenas deles jogando futebol que eu não sei porquê, né? que é como se você tivesse jogado futebol naquela partida. Fica na tua alma para sempre. E eu lembrei disso por causa da última frase quando o filme acaba. O filme termina com uma frase em italiano que é dedicata a tutti quelli che stanno scappando. Bem bacana. Você pode, por favor, fazer a tradução para o português assim que você se recuperar? Dedicado a todos aqueles que estão escapando. Isso é fácil. Claro. É muito legal. Muito legal. Eu acho que esse início da conversa eu estava pensando justamente no caminho contrário do Mediterrâneo. Né? Porque eu acho que o Mediterrâneo mostra como alguma coisa tão
pesados, quando a sombra encontra uma luz, como é impossível ela continuar escura, né? E foi o que aconteceu ali com aquele grupo de soldados italianos. E eu penso aqui no nosso dia a dia, como é que a gente foge do caminho contrário, né? Porque a gente tem sempre a ideia, até quando a gente está orando, né, de trazer a luz à sombra. Essa é outra sombra, né? Isso. De trazer a luz à sombra. E na verdade o caminho é o contrário. Você não consegue trazer a luz à sombra. A gente sempre está pedindo para que intercedam nos nossos termos, né? Sim. E o caminho é muito esse de você levar as tuas questões para um lugar de uma sabedoria maior, que ela, assim, essa luz é a luz que, enfim, talvez não tenha o resultado, não te traga o resultado que você gostaria, mas provavelmente é um lugar perfeito. Aí eu penso, como a gente aqui, inserido nesse contexto de dúvidas e questionamentos todos, como é que a gente transita dentro essa sombra toda que a gente enxerga hoje, sendo um ponto de luz, sendo James Bond inserido nesse contexto. Queria completar isso fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe, tirando de guerras, questões, fome, tiranias, vocês acham que existe escape geográfico? Escape geográfico? Fugas geográficas. Você pode... Eu quero ver se se eu entendi o que você está falando. Assim, putz, não Dá um exemplo. Não, assim... Se escapar funciona, fugir funciona. Fugir funciona. Sim. Se fugir, funciona. Tá. Tirando situações... E tirando a máxima de que o céu e o inferno são portáteis. Exato. Mas então, eu posso tentar a minha resposta para isso, porque eu acho que articula com tudo que estava acontecendo logo antes. Né? Primeiro, eu acho que é interessante contar por que eu fiquei comovido. Porque eu vi esse filme, eu me lembrei agora, todas as coisas encaixaram. Eu vi esse filme no momento mais escuro da minha estadia na Suíça. Foi lá que eu vi. E naquele momento eu precisava daquela ilha. Né? E isso é um tema, porque, pelo menos na minha vida, sabe, Gô, muito disso que você disse que a nossa sombra precisa, essa oração que transforma as energias, eu tirei da arte. O contato com o estético, com o belo, com as grandes histórias, com a criatividade, sempre para mim foi um grande recurso para mexer nessas energias. Então, esse filme foi muito bom para mim e a resposta que eu te daria, Snow, é que eu acho que o deslocamento geográfico sozinho não, mas uma história pode fazer essa diferença. E se você faz um deslocamento dentro de uma história, talvez esse deslocamento possa fazer sentido. Mas você tem que ter uma história muito boa que sustenta a viagem, entende? É isso que eu sinto. Acho que sim. Porque eu não sei, eu fico pensando o quanto nós somos frutos de histórias de... Eu acho que eu vou te devolver com uma outra pergunta, então. Fazendo aqui um comparativo, vamos imaginar que você... Esse escapismo geográfico que você chamou, foi isso? Foi. Creio que sim, já não me... Foi. Então, eu penso se ele não é parecido com o término de uma relação. Né? Em alguns... Uau! Adorei. Não, porque é aquela história que a gente conversa sempre aqui. Né? Talvez você possa mudar, obviamente deixando de lado todas as outras razões que você citou antes que ameaçam a vida, ou enfim. Mas eu digo, talvez essa ideia romântica da gente mudar de lugar para que as coisas mudem seja muito parecida com essa ideia de mudanças de parceiros, parceiras, enfim, para que se solucionem problemas que nós ainda não resolvemos internamente, né? Então eu sempre fui muito com essa cabeça, né? Eu viajei muito, eu mudei muito, sempre o meu norte sempre foi essa ideia de que não estava mais bom aqui, algum outro lugar estaria melhor e assim vai.
Então isso me levou, depois de mudar muito, pensar se não tinha alguma coisa para se fazer em mim antes de eu começar a mudar geograficamente, que dava muito mais trabalho, muitas vezes, do que mudar de relações, né? Então eu devolvo para você essa pergunta. Será que não é talvez um caminho parecido? Eu acho que é. Mas eu fico pensando que talvez isso muito do que o Bi falou, que no fim uma coisa vem com a outra. Talvez a gente tenha necessidade de escapar para conseguir se descontextualizar o suficiente para sair daquela relação, seja com o lugar ou seja com aquela pessoa, né? A gente precisa de um lugar para ter a perspectiva, né? Então, no fim... porque eu perguntei porque porque você é uma pessoa que se mexe bem geograficamente. Eu me mexo bem geograficamente, eu gosto bem disso. Exato. Assim, e eu já percebi que para alguns aspectos das minhas dores e questões não funciona. Mas eu acho que sempre me traz elementos de um olhar diferente. Não, sem dúvida nenhuma, você sair do lugar onde você está, do contexto que você está inserido, e enxergar um pouco de fora, respirar de um outro lugar e até voltar com ideias novas, eu acho que é super saudável. Eu estava pensando numa mudança mais definitiva, com a expectativa de que alguma coisa se resolva a partir daí. Olha, eu acho que são dois níveis diferentes. Eu acho que, por exemplo, esses deslocamentos que o Snow faz bastante são mais parecidos com a dança do Gurdjieff. Tá? Então é só um deslocamento que ajuda ele a ficar mindful, porque ele tem que se movimentar, ele tem que chegar em algum. Então eu acho que é um efeito que não dura muito tempo, mas você tem alguns dias muito bons graças a esses deslocamentos. Isso é uma coisa. Isso que você está falando, Gu, é bem mais profundo. E aí realmente eu acho que é parecido com a grande imigração. Foi mais ou menos... E eu não sei se eu sou assim, ou se eu acho que as pessoas são assim mesmo, e eu não sei se só sou eu, mas comigo, sem dúvida, é muito isso, e com as outras pessoas eu também acho que é, né? Assim, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, você sabe essa história, né? Eu emigrei do Brasil, e eu pretendia não voltar de jeito nenhum. Essa história é uma história que eu conto muito. Eu estava absolutamente fed up com o Brasil, para mim não dava mais. E a ideia era nunca mais voltar. Mas depois de 4 anos fora, eu decidi emigrar de volta para o Brasil. E como era uma decisão mesmo de uma imigração ao contrário, eu fiz direitinho. Então eu vim de navio cargueiro, todas as minhas posses no porão, bonitinho. E quando era de madrugada, eu fui lá para pro do navio cargueiro ver a costa brasileira chegando. E foi o máximo, né? Eu fiz todo um ritual Terra Nostra para emigrar para o Brasil de volta. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Acendeu um cachimbo. Foi das melhores coisas que eu fiz, porque eu tinha problemas com o Brasil na minha ida que eu deixei de ter na minha volta. Porque antes era uma coisa assim, claro, os lugares têm defeitos, têm problemas. O Brasil consegue ser indescritivelmente irritante, não precisamos entrar em detalhes. Mas uma coisa que me pegava era ter nascido aqui e não ter escolhido esse destino e ter que lidar com ele. Quando eu voltei, eu escolhi. E isso foi quase que um superpoder. A sensação de que eu escolhi isso mudou minha relação com tudo isso desde então. Eu acho que não foi só isso que você fez. Uau. Eu acho que você também escolheu uma profissão onde você pudesse mudar de país a cada hora. Pode ser. Pode ser. Agora, tinha um elemento de também de ficar desgostoso com o que você viu lá? Claro. Com certeza. Com certeza. Claro que se aquilo lá fosse o que eu imaginava, tudo teria sido diferente. Exato. Não, aí tem a história de por que eu resolvi voltar. Exato. Né? E o insight sobre isso, curiosamente, veio num show do Gilberto Gil, em Zurique. Eu fui num show do Gilberto Gil em Zurique, e foi, talvez, eu já estava lá há anos, que eu realmente comecei... Eu estava num lugar curioso, porque eu já estava
eu não estava mais puramente brasileiro, eu já estava quase que mais suíço do que brasileiro. E aí eu podia olhar para o Brasil e quase que pela primeira vez ver o que o Brasil pode ter de mágico. E o insight é tão bobinho falando assim, mas quando a gente vive um insight, ele não é bobo, né? Aham. O insight foi perceber que nem em 1 milhão de anos os suíços poderiam se desenvolver a ponto de ter aquilo que estava ali naquele show. É. E que, portanto, aquilo era simplesmente uma linha evolutiva paralela. Não era simplesmente uma questão de mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Isso foi um encadeamento de insights que me fez perceber o quanto que a nossa identidade é muito calcada na identidade do que eles acham que a gente deveria ser ou é, e o quanto que nós somos, na verdade, uma fantasia dos europeus. Tá? Eu acho que tem isso e também tem, eu acho que indo em linha com a ideia de que acaba sendo também a mesma estrutura das relações, quando a gente sai do Brasil, a gente tende a lembrar só das coisas boas da relação, né? E Exato. daí vem a saudade toda e mesmo não tem ninguém que esteja fora, claro, não que todos tenham vontade de voltar, mas acho que Não. poucos não têm a saudade do que deixou aqui. Penso eu. Eu sei, às vezes eu encontro brasileiros lá fora, que dependendo da história que eles tiveram, a história é diferente, né? Eu acho assim, voltando um pouco para o filme, no Mediterrâneo, tem gente que quando a guerra acaba, resolve não ficar na ilha, lembra? Não é todo mundo que fica. Quem fica? Quem encontrou amor. Quem não encontrou amor, volta. Né? Então, eu acho que essas viagens, esses deslocamentos, eles são uma oportunidade para encontrar o amor, porque é o amor que manda. Então, onde você encontrar o amor, você fica. Né? E se você não estava no amor, ou no lugar de amor, você estava num lugar de justamente do poder da guerra e tudo mais, e você vai para um outro lugar e você encontra a doçura que a vida humana pode ter, você fica. Né? Você fica e você tem filhos ali, netos ali, e pronto. E é claro que depois o neto entra numa crise e diz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque ele não está vivendo a história do avô. Né? E não tem um comparativo. Não tem um comparativo. Agora, eu tava pensando nessa história do James Bond e... Porque você fica onde o amor... Onde te é oferecido amor. Uhum. E quando você fala essa história do James Bond, que a gente precisa de um tanto de James Bond hoje para viver, Uhum. eu acho que o James Bond é uma das figuras mais solitárias que o cinema já pôde produzir, vocês não acham? Ele é uma figura que é o que tem para hoje, e conhece as pessoas mais fantásticas do Ele é um mundo, estoico, ele é um Sêneca. mas ele sabe que doesn't Ele é um get much Sêneca better com than artes that. marciais. E eu fico pensando nisso, eu falo, putz, não existe aí nessa história, dessa nossa vida que exige um certo paradigma, não sei como você chamou, paradoxo do James Bond, enfim, que é você dar um ajuste, um descrédito ao amor, para que você consiga correção pela vida de hoje em dia? Como assim? Eu acho que me passa essa balinha que você tomou aí. Eu preciso entrar na mesma frequência que você. É assim, o James Bond ignora o amor. Não. Você, Que? como O James assim? Bond se apaixona umas 5 vezes por filme. Ele se apaixona, mas ele sempre foge. Não. Só Discordo. não, tem que assistir Você James assistiu o Bond, último James Bond. Eu assisti o último. Então, o cara quase... O cara morre de amor. Literalmente, parece Tristão e Isolda aquilo. Então, mas ele tá sempre on the go. Por que ele não se entrega? Não, mas ele se... Cara, as coisas ali... Eu acho que ele sempre se apaixona, mas ele nunca ama. Pera um pouquinho, nós estamos falando do James Bond, né? Uhum. Cara, sim. Não, Pelo ele menos se dos apaixona, últimos dos todos. últimos, ele se apaixona. Não é desculpa. do Não é? Snow. Que maldade. Cara, Não.
James Snow. James Snow. James Snow. My name is Snow. Eu vou até dar um break aqui para vocês. Você acha que nós estamos vivendo o momento talvez mais parecido com o que imaginava o Schopenhauer quando ele criou a história, exemplificou a história do Dilema do Porco-Espinho? Conta o Dilema do Porco-Espinho para o público. O Dilema do Porco-Espinho é aquela história de Porco-Espinho na época do... Acho que era na época do gelo, né? Eles descobriram que eles tinham que encontrar qual era a proximidade saudável para eles. Se eles ficassem muito próximos, os espinhos machucavam. Se ficassem muito longe, eles morriam de frio. Então, a grande arte de encontrar quais as distâncias que você vai ter das pessoas. Eu tenho a impressão que a gente vive isso hoje na máxima histórica. Completamente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu acho que, continuando no tema e voltando também para a referência do James Bond, eu acho... O James Bond tem isso, né? Ele não acha distância. Ele não acha distância, é o dilema do porco-espinho, mas não é que ele não se entrega. Mas assim, veja, essa história, assim, se o amor eu acho que a história é meio assim, né? O amor é uma energia muito forte, né? Agora, essa história de você se entregar ao amor, eu acho que é muito mais uma coisa de quanto que você consegue sentir essa frequência. Quando você vai sentindo essa frequência muito, ela manda em você, né? Agora, se você não tá na vibe, se você não liga essa história, eu não acho que você nem experimente o amor e depois olhe para ele e diga, não, mas eu não vou me entregar para você. Eu acho que é muito mais, você não entra na frequência e você não sente. Agora, quando você entra, você é tomado e você sente, aí eu acho que essa história do dilema do porco-espinho é um problema da nossa época. Porque efetivamente a nossa época destruiu qualquer protocolo de vida íntima que funcione, né? E aí o que acontece com uma espécie que não encontra essa distância para se aquecer? Ela se extingue, talvez. Se extingue, talvez. Eu acho, assim, que a gente vai diminuir muito de número. Eu acho que isso é um consenso aqui nessa mesa elefantina. Então, eu não... Seja por uma razão, seja pela outra, esse 8º da humanidade que vai existir daqui a 100 anos vai estar com isso muito melhor resolvido. Mas daqui até lá, eu acho que é muito aquele experimento, que não vou me lembrar o nome, que foi feito nos anos 60 com a população de ratos. Que quando a população de ratos chega num tamanho no habitat, mesmo tendo recursos, ela começa a se comportar de uma maneira diferente, os ratos ficam individualistas e começam a não conseguir se tolerar mais. E aí os ratos não reproduzem, tudo mais, etc, até que a população despenca. Aí o jogo começa outra vez, né? Então, que é um pouco em linha também com a ideia do tamanho ideal das tribos, né? Claro. E tudo mais, enfim. Eu penso muito nesse lugar da perpetuação da espécie, na medida que a gente tenha, principalmente os jovens hoje, com essa dificuldade enorme de encontrar uma distância segura para ele. E, mais do que isso, talvez entender que não exista uma distância segura. Isso, eu acho que é mais legal isso. Porque o que para mim parece é que, no fundo, nossa cultura nesse momento, ela congelou naquele momento da adolescência em que você vai no shopping, beija a menina pela primeira vez e, ao invés de curtir o beijo, fica se perguntando se está beijando direito. Tá? Eu acho que a gente congelou naquele momento evolutivo. E aí, é como se a intimidade fosse algo simultaneamente necessário e desagradável. Porque você não está simplesmente vivendo toda a complexidade da relação com o outro como um jogo divertido, mas quase como alguma coisa que é uma charada que você tem que resolver. Essa pressão de ser uma charada que você tem que resolver, ela é fatal. Tira a graça. Eu acho que esse é um grande risco contemporâneo que a gente está correndo, assim. Que a meta
análise da vida, de como ela deveria ser vivida, ela tira todo o sabor. Assim, eu acho que esse Então, Você imagina o seguinte, isso é o que você falava ontem na nossa conversa, Bi. A grande competição da desilusão amorosa é a inteligência artificial. Porque na medida que você tem essa desilusão nessa aproximação no porco espinho, em vez de você voltar com a ideia de tentar e pensar uma forma diferente de fazer a aproximação, você vai para aquela fruta mais baixa do pé. É o her, né? Como o Bi falou. E vai desenvolver uma relação sintética inteira. Né? É um cachorro e a inteligência artificial. Isso aí. Pronto. Não é, na verdade, o cachorro nunca vai te deixar. Mas sendo que o cachorro já é muito mais complicado do que a inteligência artificial, porque tem algumas coisas que o cachorro quer que ele gosta e você não gosta. Porque o problema chegou num ponto que é assim, nossa, você tá lá, você encontra uma pessoa e você descobre, a certa altura, que, você não gosta tanto de ir a shows e ela adora ir a esses shows de estádio. Ao invés de você dizer, que interessante, então tem uma pessoa que gosta de fazer isso, por que ela gosta tanto e eu não gosto? Vamos explorar isso, como é que isso vai ser? Qual é o pensamento que vem na tua cabeça? Será que a gente combina? Então, qual é a chance? Né? Qual é a chance da coisa ter graça quando tudo vira um atalho para essa pergunta sem solução? Né? Que é a mesma coisa de, será que a gente vai dar certo? É que hoje já tem tanto filtro para responder a pergunta do será que a gente combina, né? Que também não resolve, né? Porque a gente pode fazer todo um business de vender filtros de avaliação para ver se vocês combinam. E por que é um business bom? Porque nenhuma resposta é satisfatória. Porque se fosse satisfatória... Você lembra que saiu uma pesquisa sobre os caras que fizeram uma meta-análise de todos os aplicativos e de date. E os aplicativos, eles conseguem prever com 98% de chance, alguma coisa assim, a pessoa que você vai gostar em termos de imagem e a pessoa que você vai dar like e a pessoa que você vai passar pro lado. Eles conseguem ter o nível de previsibilidade nisso é absurdo. Só que eles não conseguem absolutamente, sob nenhuma hipótese, falar o que vai dar certo e o que não vai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem um estudo, é muito legal. Tem uma matéria sobre isso. Isso é maravilhoso, porque nós somos previsíveis nas nossas inclinações. Exato. Mas esse tema pega em cheio num dos meus mantras favoritos, que inclusive é de minha lavra. Não é por isso que ele é favorito, é porque eu tive que cunhá-lo porque ele era muito preciso, que é: eu não sei o que é melhor para mim. Esse mantra, ele tem um poder inacreditável de dissolução do ego. Estou aqui distribuindo grátis para quem quiser. Diga isso várias vezes por dia. Que é o mantra do Zen Master e o pequeno rapaz, né? Exatamente. Mas eu gosto muito desse mantra. É o melhor mantra disponível hoje. A versão suíço-brasileira. Então, mas eu gosto de contrapor as coisas para tentar entender. A gente fala muito sobre o know thyself. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Para você conhecer a você mesmo, você tem que saber alguma coisa sobre você, certo? Sim. Daí você tem que saber ao ponto que você tem que saber que você não sabe o que é melhor para você? Essa é uma excelente... Não, eu acho que você pode partir do pressuposto de saída que você não sabe. Não, mas daí você não precisa nem saber quem é você. Não, mas aí que tá. Mas veja. Mas você acha são que coisas diferentes. São coisas diferentes. São né? coisas diferentes. Eu tava só não, mas então, mas é super boa a pergunta dele. Sim, A pergunta dele é ótima. Veja, você precisa saber o máximo de você para lidar com você. Essa frase, eu não sei o que é melhor para mim, é para lidar com o mundo. Entendi. São dois frontes, né? Essa é a coisa mais interessante do ser humano. O ser humano é como se fosse assim, o Pascal diria que é um caniço pensante, mas eu gosto de pensar muito mais como se fosse alguma membrana tênue, alguma coisa como se fosse assim uma asa de libélula.
A gente é uma asa de libélula. E de um lado da asa de libélula você tem o mundo. E de outro lado da asa de libélula você tem o teu mundo interior. E os dois são infinitos. E eles seguem regras diferentes. Bonito. E você tem que ficar ali olhando para esses dois mundos e aprendendo a conviver com esses dois mundos que têm essas regras completamente diferentes. Até porque cada descoberta de um dos lados da libélula afeta o outro lado também. Exato, por isso para que deixar ela a é coisa uma- mais simples. Mas eu acho que esse mantra, predominantemente, ele tem uma utilidade muito grande em te ajudar na ideia da aceitação da realidade como ela é. Mas mais do que isso, para você, porque se você não tiver com essa mentalidade, dificilmente você vai conseguir olhar para a tua história e se dar conta de que essa máxima é verdadeira. Uhum. Porque você está sempre brigando com o passado. Eu acho isso muito bom. Eu tava ouvindo, por acaso, hoje uma entrevista do Tim Ferriss com um coach americano, daqueles bem americanos, mas o cara começou a fazer uma sessão de coach Com o Tim com o Tim Ferriss. Ferriss. Hum. E daí ele começou a chegar... Anunciada ou subliminar? Meu, foi meio subliminar, foi meio que acontecendo. E ele é um coach de business. Só que daí o Tim Ferriss começou a falar da vida pessoal dele, que ele acabou o relacionamento e tal. Foi meio inesperado, foi super interessante. E daí ele entra primeiro nos medos do Tim Ferriss. Quais são seus medos? Quais são suas raivas? E daí ele vai desconstruindo, e daí ele começa a falar de previsão de futuro. Daí ele consegue linkar um medo do Tim Ferriss com uma previsão de futuro, porque o Tim Ferriss se separou e tava ali meio falando que, no fim, ele fica no sofá vendo Netflix, vai ser melhor, porque se ele tentar entrar nos apps e tudo mais, é interessante a conversa, mas tudo pra dizer que daí esse coach vira e fala assim, eu vou fazer uma coisa, vou te mostrar como é que é a minha fórmula de coach. Eu vou criar uma aposta contra você e eu vou apostar exatamente no oposto. E eu vou ganhar, porque eu sempre ganho. E daí da próxima vez, eu já fiz isso 200 vezes e eu sempre ganho. Por quê? Porque você tá fazendo a sua aposta através do seu medo. E eu tô vendo de fora e tô vendo que isso é um absurdo. Só que na hora que você perder a aposta, você vai se livrar do seu medo e a gente vai começar a ter uma conversa de um outro lugar. E eu, assim, é daquelas coisas cognitivas que a gente estava falando do Stutz. Isso. É um estudo total. Stutz total, mas no fim... Não, mas é verdade. Mas a gente precisa de todos esses estudos. Precisa. É muito condicionamento para você imaginar que as coisas vão se dissolver Não, mas pois sozinhas. é isso, mas pois é esse é o tema. Esse é o tema mais importante de todos. Se tudo está acontecendo no mundo do jeito que está, onde existe a evolução possível? E isso eu acho que é, atenção, momento utilidade pública. E por décadas vai ser um momento utilidade pública isso. A evolução possível está nos nossos métodos, nos nossos protocolos. Você vai estar vivendo num mundo que não necessariamente vai estar evoluindo, mas você sempre pode evoluir dentro da seara que você desenhou para você. E isso é usar psicologia cognitiva, e isso é fazer escolhas, e isso é escolher um norte, e você avançar no caminho do seu norte, que não necessariamente é o caminho melhor ou o caminho certo, mas é o caminho que você escolheu, e aí acontece aquilo que você disse no começo da conversa, que você vai evoluindo, e você vai clicando, e você vai abrindo, e você vai desenvolvendo refinamento, porque a verdadeira evolução, isso é uma coisa que eu aprendi muitos, muitos anos atrás, é a evolução do infinito fechado. Então, entre A e B você tem infinitos pontos. Então você está ali, não cada vez mais coisas, mas você vai encontrando cada vez mais o infinito naquilo que você já é, naquilo que você já tem. Então você vai num processo de evolução que é um refinamento. É muito parecido com aquela história que eu vivo contando do galo chinês, lembram? Do cara que... Não, essa história eu já contei aqui nos Elefantes. Do galo chinês? Eu acho que é do galo chinês você não contou ainda. Nossa. Ok. O galo Mas chinês. é que essa história eu já contei. Pensa só que você vai usar a sua terceira máxima hoje. Olha, esse galo... Melhor eu nem... Vamos parar com isso. Não, é que o galo chinês eu já usei em todas as
feiras livres, inaugurações de Encontro supermercados. com 2 pessoas ou mais, o galo chinês aparece. É uma história. Ele nunca apareceu aqui. Ah, eu contei, 70... sim, eu contei. Lembra Qual? que... Você deu talvez um outro nome. Não, ele era um não, porquinho quem me contou peruano. essa história foi num bar nos idos dos anos 80, que me contaram essa história, que é a história de um imperador chinês que queria uma pintura de galo. Não é possível. Não. Tá bom, 73 encontros e Não. você Foi nunca outra. trouxe ele. Não, É. tá bom. Então, Foi essas outras aparições que você tá, tem feito por eu aí. tô vendo a hora que os ouvintes vão dizer sim, foi no episódio 57 e tudo mais, e aí a gente vai ter que começar a tomar substâncias para Ou parar de tomá-las. ou parar de tomá-las. Mas enfim, a história em versão curta, sem mais delongas aqui. Um jovem imperador chinês resolvia o que ele queria, uma pintura especial de galo, então ele pediu para os ministros acharem o melhor pintor, ou o mais promissor pintor da época, e era um jovem da idade dele. E ele deu a encomenda para o pintor de fazer uma pintura de galo. E disse, você vai ficar numa província lá, numa choupana, e você vai ter sua ração de arroz, alimentação e material para pintar, indefinidamente. Quando você tiver uma pintura de galo que você acha que está adequada, você venha me procurar. Se eu gostar, você vai ser regiamente recompensado. Essa história, aí o pintor vai embora e logo irrompe uma guerra. O imperador pensa em outra coisa e nunca mais lembra dessa história por 70 anos. Depois, quando ele estava velho, andando num jardim, ele vê um galo cantando e você sabe como é que é a memória do velho. Ele, nossa, eu quis uma pintura de galo no jovem. O que será que aconteceu com aquele cara? Nunca mais pensei nele. E aí ele consulta os burocratas da ocasião, que não eram mais os mesmos, é óbvio, mas estava tudo lá documentado e eles descobrem que o pintor está vivo e continua na mesma choupana, ainda vivendo do estipêndio imperial. Aí o imperador diz, vou me divertir com ele, chama ele aqui. Aí chegou o outro ancião, né, eram 2 anciãos a essa altura, disse, então, meu velho, você lembra de mim? Quando jovem eu tive um capricho e esse capricho, pelo jeito, marcou sua vida, não? Você viveu do meu capricho até hoje. E aí ele tirou um pouco de sarro do pintor, não queria fazer nada com isso. Mas o pintor estava impassível, ele só disse, majestade, me traga, por favor, uma folha de papel de arroz e um pincel nanquim. O imperador achou estranho, mas bateu palmas, então trouxeram a folha de papel de arroz e o pincel nanquim. O pintor pegou o pincel e fez um gesto único, que durou 1 segundo. E diante de todos havia a pintura de galo mais incrível que a China Imperial jamais tinha visto. Todo mundo perdeu o ar, literalmente. Juram que eu nunca contei essa história? Não. Então, aí o imperador disse, nossa, quer dizer que você consegue pintar assim? Mas é a pintura mais incrível que eu já vi. É claro que eu ia te recompensar. Por quê? Por que você não me procurou logo? Ou não fez logo? Majestade, 70 anos atrás eu não pintava galos desse jeito. Né? E aí, entendi. Muito profundo isso. Mas com certeza você sabe, então, que 30 anos atrás você já tinha o galo mais incrível e você só foi tirando traços do galo para deixar ele mais essencial e mais simples. Mas 30 anos atrás, o galo já era mais do que suficiente para fazer de você um homem rico. Então, por que você não me procurou, sei lá, 30 anos atrás? Aí, pela primeira vez, o pintor sorriu e disse, mas, majestade, e o gosto que eu peguei pela tarefa? Então, é isso. Não importa se é um galo, se é uma zebra, não importa o que é. Mas num mundo como a China Imperial, cheio de guerras, intempéries, onde nada faz muito sentido, se você escolhe o seu galo chinês e você fica lá dedicado ao seu galo chinês, chega uma hora que o teu mundo não só é um mundo de ordem, mas é um mundo de evolução. E isso te protege, né, nas quedas, porque é aquilo que a gente está falando no caminho, é o sistema. Você tem o teu sistema. Então, não importa se é o teu exercício, não importa se é a tua meditação, não importa se é aquilo que você ama estudar, mas você pega alguma coisa e você tem aquilo
E você evolui naquilo. Mesmo que o mundo esteja andando para trás, no essencial, para você está andando para frente. E eu acho que isso é utilidade pública nos tempos que virão. E, by the way, vocês sabem por que o 007 morreu? Porque ele morreu no último filme, né? Spoiler total. Eu fiquei sabendo, na verdade, o verdadeiro motivo é totalmente Joe Rogan e Russell Brand. Sabe o que eu li no jornal, num artigo que não tinha nada a ver? E aí, para mim, eu juntei os pontos. Em 2024, vencem os direitos de exclusividade do 007, do James Bond. Em 2024, qualquer um pode fazer filme do James Bond. E aí eu entendi tudo. Eles mataram o James Bond porque eles, os profissionais do James Bond, eles não queriam competir com o James Bond chinês, o James Bond não sei o que, etc, etc. E entrar em domínio público. Então era o último filme que eles podiam fazer. Caiu a patente do James Bond. Caiu a patente do James Bond. Era o último filme que eles podiam fazer com exclusividade. E agora Original. Agora eles vão deixar que as cópias surjam e dizer, mas não é original. E eles vão fazer agora 008. 0.006,5, sei lá. Mas gostaram? Juram que nunca contei essa história? Certamente você não contou. E a gente deveria ter... Eu ia puxar uma aposta antes, mas ele estava com uma posição tão... Qual que era a aposta? Não, eu ia puxar a aposta de que não existia essa história no... Talvez exista essa história muito resumida em algum episódio talvez perdido aí. Daí seja um Mas também faraó no Egito. Tem aquela história que quando acaba a gravação, o Bi continua conversando sozinho um tempo. Pode ser que seja nesse Ele momento. fala com as paredes. Pior é que eu faço isso. Não, mas agora que você falou essa história de falar com as paredes, voltando para uma coisa que você estava dizendo lá atrás, sobre as crianças. Eu, pessoalmente, acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisava, assim, engajar mais é ajudá-las a não perder o contato com o invisível. Tá? Porque eu acho que os nossos pressupostos materialistas e tudo mais, etc., estão tão decadentes. E as crianças, elas naturalmente, elas falam com o invisível. E depois elas começam, por causa da nossa cultura, elas começam a perder isso. Você sabe que eu estava... Pensar como é que eu vou conseguir colocar isso aqui depois de todos os NDAs que eu assinei, mas enfim. Mas eu acho que uma história interessante que eu contei para vocês ontem, dessa história desse laboratório que eu fui visitar, de pesquisas de eventos paranormais, com ênfase na telecinese e tal. E as pessoas que participam, você ouve muito essa história de como foi a infância dos médiums, né? A adolescência de médiums e tal. E tudo que tem por trás disso, enfim, o mundo que existe por trás. E se a gente realmente talvez quisesse ser mais enfático nessa questão de abordar o materialismo pelo lado certo, a gente tinha que realmente fazer essas informações serem mais disseminadas, né? Porque é aquela história, uma vez que você tem uma experiência direta de um lugar como esse, ou não precisa ser nem nada tão enfático, Não. sua vida dificilmente vai ser a mesma e os teus valores certamente vão mudar, né? E a gente brinca muito, eu brincava com aquela história da data limite do Chico Xavier, né? E eu participei de uma discussão esse fim de semana por conta desse laboratório que eu fui visitar, que, aliás, vamos deixar claro que é um laboratório que possivelmente não existe nada igual no mundo. No mundo. Então, estamos falando de Brasil. Então, realmente é uma iniciativa louvável que fizeram ali, é uma coisa inacreditável. Mas, enfim, eu estava pensando de como é vista essa ideia de que o Chico Xavier, quando ele fala da data limite, ele estaria falando que 50 anos a partir de 1969, talvez a gente tivesse uma noção, tivesse uma
fosse agraciado com uma informação que mostrasse a nossa pequenez diante do universo ou a similaridade que existe, que são muito maiores do que as diferenças que a gente tem, né? E muita gente dessa área, vamos dizer, mais sutil, né, dessa área do invisível, acredita que a pandemia foi esse recado. Olha só. E claro que como as interpretações da pandemia são muito mais caóticas, né? Eu penso se a gente não cai justamente nessa história da gente saber o que é o melhor pra gente, né? E se essa pandemia talvez não tenha sido essa lição que a gente só não soube interpretar direito ainda. Independente do vírus ter sido fabricado na China ou não, estou falando muito mais como um evento que poderia ter, em algum momento, nos dado a impressão de que a gente, como espécie, tinha muito mais similaridades do que diferenças, né? O que você acha? Olha, eu acho, só para começo de conversa, que se a gente aceita que existe uma dimensão, eu gosto da palavra invisível porque ela é bem neutra, é simplesmente aquilo que você normalmente não está preparado para enxergar, né? Essa é uma boa colocação, não está preparado para enxergar. Do mesmo jeito que você, se eu te perguntar como funciona um aparelho celular, talvez você consiga explicar, mas a maioria das pessoas não entende como aquela voz chega ali, né? Pois é só isso. É só dentro do invisível generalizado. Isso, é só isso. Então é alguma coisa que os olhos da cultura não conseguem enxergar. Mas o ponto central é que se a gente admite que existe esse lado e que tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe, o que, na verdade, não diria nem que é uma questão de bom senso, é quase que uma questão de asseio pessoal achar isso. Né? Assim, se você alguma vez tomou uma ducha na cabeça, você já sabe que você não sabe muito mais coisas do que você sabe. E quando você olha para isso, então fica muito claro que a maneira como a gente joga o jogo da vida não faz o menor sentido. Porque é a metáfora que eu mais uso, né, o tempo todo. É um quebra-cabeça de sei lá quantos mil peças. Nós temos, sei lá, 400. Uma pessoa bem sabichona deve ter 580. E nós ficamos tentando fazer essas peças encaixarem na marra. E a gente vira para o amiguinho e diz, tá vendo como encaixa? Tá vendo como encaixa? Quando você tem, sei lá, 5%, talvez menos, das peças que você precisaria no teu quebra-cabeça para realmente fazer sentido das coisas. Então, nós claramente devíamos estar coletando mais peças ao invés de forçar o encaixe entre elas. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente pode ter lido a pandemia, como, aliás, todo o resto, ao contrário. Ao contrário do que talvez a gente devesse ler. Porque se você imaginar que a gente, falando aí desse padrão do materialismo que é o que rege a sociedade de uma maneira geral, salvo exceções, é tão contraintuitivo porque é a única coisa que nós temos certeza absoluta no final da vida que a gente fez errado. E pelo menos nos últimos 5.000 anos, ninguém conseguiu levar nada para nenhum outro lugar a não ser, né? Desde os faraós que levavam seus pertences, a gente vive uma vida ainda com essa ideia de uma eternidade material. Como se isso fizesse algum sentido. Não. Claramente não é por aí, mas... E é isso que eu acho que é assustador. Nós estamos muito acostumados a funcionar dentro de códigos que, quando a gente para olhar, não fazem muito sentido. Mas você está acostumado a não olhar. Aliás, o costume é isso. O costume é você não se perguntar se faz sentido. Você seguir por inércia e é essa parte mecânica que precisa ser desmontada. Não? E eu acho que essa é a pergunta que eu fiz no início da gravação hoje. Como é que você criaria uma criança, ou enfim, com códigos elefantinos, vamos dizer assim. Pelo menos. E eu fico pensando isso, e também como é que você faz uma criança que depois queira ficar no bote e não sai nadando, né? Porque esse é o meu ponto. Como é que ela... Porque, assim,
como é que você... Acho que tem um movimento muito grande de... Mas, Snow, eu não acho que você se questionar ou até você colocar em xeque ou desconstruir tantas coisas coletivas seja exatamente o mesmo de ficar sozinho. Não, eu não quis dizer isso, mas é que você criar uma criança que ela não é adaptável para o mundo que ela vai viver. Pois é, mas, de novo, eu não ela vai sei achar se... tudo estranho, eu não todo mundo sei, dormindo. Mas aí que tá. Não se você criar essa criança como um mini James Bond. É isso, é isso. É isso que eu tô querendo dizer, Sério? entendeu? É verdade, essa é que é a história do James Bond. É assim, Porque senão você tem que mudar a criança para um lugar ermo, né? Onde a gente cai na mesma falácia de ter que ficar mudando de lugares. sabe o que acontece, Snow? A gente não pode misturar. Aliás, esse ponto a gente tem que continuar nele mesmo. Porque a gente não pode misturar a desilusão metafísica que a maior parte das pessoas, quando acordam, tem com o destino dessa criança. Eu quero dizer, é como assim, quando você passa décadas da sua vida acreditando nas historinhas, e depois você descobre que as historinhas não são de verdade, é natural e humano que você fique meio com um gosto amargo na boca. E achando assim, esse mundo de certa maneira é impossível, e blá blá blá. Ou fui traído. Ou fui traído. Mas pensa numa versão mais La Vita é Bella. A vida é bela. Pensa numa versão em que você chega e diz para a criança assim, olha, esse aqui é um jogo engraçado. No fundo, todo mundo sabe que reticências. Mas o jeito de jogar é que quando a gente joga, a gente finge que reticências. E tudo isso é vivido com leveza e amor, como se fosse um jogo. Então, assim, atenção, hora de ir para a escola. Na escola a gente joga assim, ó. A gente vai piscando o olho, porque no fundo... Mas, você percebe? Então, o que eu acho é que se a criança, ela entende a ambivalência das coisas e as várias dimensões possíveis de saída, né? Eu acho que é um exercício. Não é a coisa mais natural para todas as crianças, porque as crianças começam buscando uma linearidade, uma coisa assim muito absolutista, o do bem, o do mal muito claro, a coisa certa, a coisa errada. Elas querem essas certezas, mas mesmo dentro desse contexto, eu acho que ainda assim dá para você brincar de um verso e um reverso, de um palco e de um bastidor. E eu vejo muito isso, sabe como? Por exemplo, nas crianças que crescem num circo ou que são filhos de atores de teatro. Eles levam isso muito mais de boa, cara. Eles sabem que the world is a stage, entendeu? E de que existem mais coisas entre o céu e a terra. Eu sempre achei, desde que eu, sei lá, tinha que idade, que, não é tão difícil. É assim, todo mundo tem que saber Shakespeare. E assim, com perdão, não é porque eu sou anglófilo, não é porque lá vem mais um Dead European, não é que Shakespeare é Shakespeare mesmo, entendeu? Mas se você pegasse todo mundo estudasse Shakespeare até os 16 anos, direitinho, com aquilo que ele falou, estava muito melhor apetrechado do que com tudo aquilo que está no currículo, tá? No Shakespeare está 80% do que a gente precisa saber, né? Para poder viver com um mínimo de equilíbrio, sabedoria e senso de humor ainda por cima. Sem falar no fato de que você vai ter um senso estético bem legal. Então, sabe, não é tão impossível assim, mas é que nós investimos nas coisas erradas, né? Pelo menos é isso que eu acho. Cara do Goto. O Goto meio embasbacado comigo hoje. Eu acho que a gente investiu nas coisas erradas porque tem todo um sistema de sociedade macro que que necessita de pessoas com esse perfil para ele estar funcionando, né? E o que a gente está vendo é esse sistema ruim, né? Certo? Não quero nem entrar em nenhuma teoria aqui, mas é isso, né? A gente precisava de pessoas que aceitassem a realidade de um jeito materialista, simples, binário e para continuar funcionando, né? E o que a gente vê é que já não está mais... Nunca realmente funcionou, né? Nunca realmente funcionou. Mas é isso, a gente aprendeu a não amar as coisas... Acho que essa frase nunca funcionou. E me lembra aquele filme, o roteiro escrito pelos Pressfield,
com o Matt Damon e o Will Smith A Lenda de Bangor Vem. É que acho que tem outro nome, Lenda da Vida, não sei, uma coisa assim. E que ele fala ali que ele fala o jogo ele foi feito para ser jogado, não para ser ganho. E a gente entra com a cabeça de ganhar o jogo. Por isso que é a frustração. E você vai descrevendo que as coisas estão erradas, tal, mas o modelo é o modelo que precisa acontecer para você ter aquela experiência, na minha visão. Então ele não tem certo ou errado, ele simplesmente é o jogo. E você está ali para jogar. E toda vez que você imaginar que você tem que sair dali com uma vitória, você está colocando realmente na resultante final o sucesso da operação. E o sucesso é a jornada, né? E é muito difícil, é muito contraintuitivo pra gente, porque a gente é criado para ganhar, né? Sim, a gente cria uma sociedade dividida entre ganhadores e perdedores. Então é muito difícil você explicar, principalmente para uma criança, que ela vai transitar naquilo tudo, mas ela não precisa estar em nenhum desses dois grupos, ela não é nenhum desses dois grupos. A gente cria a criança com ela precisa responder numa prova a resposta certa. Ela precisa acertar, ela precisa... É isso, né? Impressão minha, o Bi parou pra falar no WhatsApp durante o nosso... Não. Ele tava... Você sabe que ele sentiu que a gente não deu liga no Shakespeare dele. Imaginou que esses dois ignorantes não têm capacidade de discutir Shakespeare comigo, que provavelmente é verdade. Não. Mas nós vamos, eu e o Snow, vamos fazer uma imersão shakespeariana. Não é nada disso. Para começo de conversa, o que você estava falando e dessa história do Pressfield tem a ver, inclusive, com essa história do palco. O jogo. Essa palavra já é a chave de tudo. Nós não levamos a vida como se fosse um jogo. O que faz Vamos definir jogo? Interessante, né? Lembrando que hoje o Bi está vestido a caráter como técnico do Fluminense. É pena que esse microfone não tem como reproduzir meus trajes. Mas então, jogo é algo que, por definição, é arbitrário. Você estabelece regras que são arbitrárias. E a única razão pela qual você joga um jogo é que ele tem que ser divertido, senão por que um jogo? Não, e fundamentalmente o resultado é indeterminado. Claro. Fundamentalmente. Senão não é um jogo. Senão não é um jogo. E é engraçado, né? Porque daí, muito nos últimos anos, o Simon Sinek fez uma carreira em cima daquela história dos jogos finitos com jogos infinitos. Que nem é dele, né? Que nem é dele, que é de um cara que fez um livro sobre isso, né? Mas isso é super interessante, porque é exatamente isso, né? De um jeito americanizado e tal, mas que é uma teoria super interessante no fim, que é isso, né? Os jogos finitos, que é um jogo de soma zero, onde alguém ganha e alguém perde, versus um jogo infinito, que é a qualidade do processo. Mas mesmo num jogo finito, que vai ter um vencedor, por definição, a maior parte de todos os jogadores tem que ser perdedora. Sim. Né? Então, só faz sentido se tiver alguma graça jogar esse jogo. É um pouco quase como uma loteria. Sim. Então, a graça da loteria é que... E isso é engraçado, nós temos uma amiga, né, Gol, que é meio que tem uma fixação sobre loteria, mas é verdade. Mas ela traz um componente fascinante sobre a ideia da loteria que eu nunca realmente tinha pensado. E como a gente se autolimita, né? Eu sempre pensei com a história de comprar um bilhete da loteria, eu sempre pensei, que coisa idiota, eu comprar um bilhete de loteria, jogando dinheiro fora, você sabe qual é a chance de eu ganhar, blá, 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 blá. E ela vira para mim e diz a coisa mais sublime que é a alegria de você saber que o dinheiro do teu bilhete é o dinheiro que vai para aquela montanha de dinheiro do cara que vai ganhar. É, sem dúvida, um prisma que eu não havia pensado. Então, na verdade, você está fazendo uma doação para essa pessoa que não importa quem que é, que vai ter um movimento de sorte miraculoso. E, de repente, fica lindo você comprar bilhete de loteria. Talvez o que ela não esteja levando em consideração é a estatística do que acontece com as pessoas que ganham na loteria. Exato. Exatamente.
Exato. Mas vocês sabem, agora é hora de revelar por que eu peguei o celular. Não foi para ver WhatsApp. É porque eu estava querendo uma citação, que eu não ia me lembrar de memória, que é a citação que o M, do MI6, faz... Do escritório de espionagem Claro, da Inglaterra. Que eles, quando morre o James Bond, eles fazem uma cerimôniazinha em que eles botam um copo de uísque no meio da mesa, representando o Bond, e eles fazem uma micro cerimônia bem inglesa, que equivale a uma despedida e um funeral. Então eles falam, o M fala umas palavras, são palavras bacanas, e é de um texto do Jack London, e eu queria achar, e eu achei aqui, né? A função de um homem é viver, não existir. Eu não vou desperdiçar meus dias tentando prolongá-los. Eu vou usar o meu tempo. Bom, Cabé, né? K-Ben. Foi. Então, eu acho que merecia. Legal, né? Que belas palavras, hein? Olha aqui. Quando eu vi isso, the proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. Simples. Cara, isso eu acho que eu vou fazer um quadrinho. Peculiarly interested. Possibly that's all. Is history recorded? Does someone have a tape? Surely I'm no pioneer. Constellations stay the same. Just a little bit of danger when intriguingly our little secret. Trust, say you trust me, 'cause no one will ever know that this was happening. So tell me why you listen when nobody's talking. Sheer simplicity. Oh, what is there to know? Oh, this is what it is. Oh, you and me alone. Sheer simplicity. Simplicity.